no Mineirão na quarta-feira e na outra quarta, dia 17, o jogo final em Itaquera. Vamos acompanhar agora o Cruzeiro, as informações da Raposa com o Vinícius Nicoletti. Alô, amigos dos canais Fox Sports, o Cruzeiro começa a preparação para a decisão da Copa do Brasil sem o Arrascaeta, que não foi liberado pela seleção uruguaia. Ele vai fazer 2 amistosos na Ásia, sexta-feira contra a Coreia do Sul e terça-feira de manhã contra o Japão. Chegaria no Brasil na hora do almoço na quarta-feira, dia do segundo jogo decisivo. O técnico Mano Menezes eventualmente pode contar com ele para o segundo jogo. Esse primeiro ele está fora. Rafinha deve ser o substituto, o jogador que vem entrando constantemente no lugar do uruguaio, o camisa 10. Outro desfalque do Cruzeiro é o Sassá, que está suspenso porque agrediu o Mike na partida semifinal contra o Palmeiras. O Cruzeiro, pela primeira vez na temporada, vai viver a situação de decidir um jogo de mata-mata começando em casa. Foi assim, sempre decidindo fora de casa nos jogos da Libertadores e também na Copa do Brasil. Então o zagueiro Léo falou sobre essa situação e começar decidindo no Mineirão. Questão de mudar pouca coisa em relação, primeiro jogo de ser disputado em casa, de acordo com o apoio do nosso torcedor, todo esse aparato aí do fator casa, a gente poder fazer prevalecer, mas a gente sabe que são jogos difíceis mesmo assim. E as questões da estratégia é poder fazer os 180 minutos bem, a gente poder fazer os primeiros 90, depois os outros 90 restantes para a gente poder cumprir o nosso objetivo, chegar no nosso objetivo. O time do Cruzeiro, que é um time experiente, média de idade de 32 anos, tem o técnico tarimbado, rodado com 2 títulos da Copa do Brasil, com o Corinthians em 2009 e com o Cruzeiro no ano passado. Por outro lado, um time mais jovem, com um treinador que está buscando o primeiro título nacional. O Léo falou sobre essa disputa e garantindo que o Cruzeiro não tem vantagem, não tem o favoritismo da decisão. Vai ser um confronto muito difícil, e não tem favoritismo, não tem nada disso, até pelo contrário, vão ser 2 jogos muito disputados e claro, a gente espera sempre fazer o nosso papel. O Cruzeiro tenta voltar a vencer em casa um jogo de mata-mata. A última vez que isso aconteceu foi na decisão do Campeonato Mineiro contra o Atlético, nos jogos da Copa do Brasil, contra Atlético Paranaense, Santos e Palmeiras. E na Libertadores, contra Flamengo e Boca, o time não venceu no Mineirão. O último treino, nesta terça-feira, o técnico Mano Menezes aí vai montando o time, como eu disse, sem o Arrascaeta. A gente segue por aqui, passando todas as informações do time cruzeirense. Direto de Belo Horizonte, Vinícius Nicoletti. Valeu, Nicoletti, abraçado na Raposa, colado aí no Cruzeiro, trazendo todas as informações pra gente. É verdade, hein? O Cruzeiro não tem vencido os seus jogos de mata-mata jogando no Mineirão, não, hein? Nenhum, né? Mas nenhum, não é no ano, né? Ele ganhou o Campeonato Mineiro, por exemplo, virando 2-0 do Atlético. Virando 3-1 do Atlético. Né, PVC? Foram poucos. Não, Copa do Brasil e Libertadores ele não ganhou nenhum. Não ganhou nenhum, né? Copa do Brasil e Libertadores ele não ganhou nenhum. Ele ganhou o Campeonato Estadual. Copa do Brasil, pra gente recuperar. Ele ganhou do Atlético Paranaense fora, empatou com o Atlético Paranaense no Mineirão. Exato. Ele ganhou do Santos? Ganhou do Santos fora, perdeu do Santos no Mineirão. Ele ganhou do Palmeiras fora e ele empatou no Mineirão. Isso. Ele ganhou do Flamengo? Ganhou do Flamengo fora, perdeu na Libertadores e perdeu no Mineirão. E ele perdeu pro Boca Juniors fora e empatou no Mineirão. Então, no Mineirão, ele não ganhou nenhum dos 5 jogos de mata-mata por Libertadores e Copa do Brasil. Pois é, e agora o primeiro jogo é no Mineirão. Ele vai ter que construir o jogo. E vai bater de frente com um muro corintiano, né? E é a primeira vez que acontece isso, ao contrário, né? Que ele vai decidir fora de casa. E se a gente somar a isso aí a Copa do Brasil do ano passado, que ele foi campeão, ele decidiu no Mineirão nos pênaltis, 0-0 com o Flamengo. Exatamente. Na semifinal também ganhou nos pênaltis do São Paulo. Exato. Não, foi antes do São Paulo. Não, desculpa, do Grêmio. Foi o Grêmio. Eu estou me estudando que a minha cabeça já está lembrando aqui o São Paulo, que ele venceu no Morumbi. E perdeu 2-1. E perdeu 2-1 em casa na volta. Ele classificou no saldo, né? Na Copa do Brasil do ano passado. Então o histórico do trabalho do Mano tem sido esse. E aí é bem lembrada a situação do Campeonato Mineiro, porque ele aí sim reverteu em casa o segundo jogo contra o Atlético. Tinha vencido antes Patrocinense e Tupi pelas quartas e semifinais do Campeonato Mineiro, mas aí é um outro nível de disputa. O nível diminui, né? Mas em relação ao Atlético Mineiro, o interessante é que ele vai para cima desde o início, faz o contrário do que está acostumado a fazer, ou seja, posiciona o seu time no campo de ataque e os gols saem
primeiro, do Arrascaeta de cabeça, no cruzamento do Edilson, e o segundo, já no segundo tempo, no cruzamento do Robinho, do Thiago Neves infiltrando na área. Não, o centroavante naquela ocasião era o Rafael Sobis, que é um jogador que sai muito da área. Mas é importante para a gente perceber também, porque são os artilheiros do time, mas que não vem fazendo os gols nesses jogos de Copa do Brasil em casa. Até houve o gol do Thiago Neves, né, contra o Santos. Contra o Santos. O Thiago Neves ou o Arrascaeta, o primeiro gol? Thiago Neves. Né? Thiago Neves. Mas foi uma exceção. E o Cruzeiro vai precisar justamente disso, da infiltração dos seus meias na área, para que eles deem volume ali da área, porque a marcação vai focar no Barcos. Os dois zagueiros vão ficar olhando o Barcos. E aí você tem que aparecer com mais um ou dois jogadores, porque a tendência é que o Corinthians jogue recuado a partir da sua intermediária e o Cruzeiro avançado no campo de ataque. Se deixar o Barco sozinho, não vai ter jeito. Então tem que ter infiltração para que os cruzamentos do Egídio, que é muito bom cruzador, ou do Edilson do outro lado, tenham quem encontrar além do Barco. E como é que o Rafinha se encaixa nisso aí? Que é o substituto exatamente. Do Arrascaeta. O Rafinha é um jogador mais de velocidade e drible. Pois é. Ele não tem essa característica de aparecer na área para finalizar, um jogador mais de lado. De criar a jogada. E se o Corinthians estiver postado todo lá atrás, não é jogo para ele. Não é jogo para o Rafinha. É mais se o Cruzeiro jogar atrás, por exemplo, o jogo da volta, para tentar uma velocidade de contra-ataque. Quando o Rafinha joga, teoricamente ele faz uma linha de 4, libera o Thiago Neves para encostar no centroavante. Sim, é um 4-4-1. Não faz um 4-3-3, não abre como ele faz com o De Arrascaeta e Thiago Neves. O Thiago Neves fica meio que flutuando entre a linha de 4 e o centroavante, porque aí ele tem força para chegar dentro da área. O Barcos tem feito os gols assim da Copa do Brasil, né? Fez dois contra o Palmeiras. Ele fez os dois. Mas os demais, de fato, deixaram a desejar. Agora, o fato de ter sido eliminado na Libertadores e tá fora do G6 ali. Tá fora. Está a 8 pontos do G6. Obriga o Cruzeiro a ir com tudo nesse jogo, principalmente em casa. Só que tem um detalhezinho. Os dois estão mal no Brasileiro. Tem um detalhezinho. O Mano deu uma entrevista essa semana que abordaram esse fato de que ele não foi bem em casa, aí ele falou, mas o objetivo foi alcançado. Então, quer dizer, mesmo que ele não se saia bem nesse jogo de ida... E se ele mantiver a estratégia? Eu vou continuar em casa, mais ou menos, para ganhar fora. É isso. Pode acontecer. Você vai me marcar e eu vou te marcar. Tem bola para isso. Aí, nesse cenário, o jogo de quarta-feira é fraco tecnicamente, porque vai ficar um esperando e o outro esperando. Espera também. Vou atacar no jogo de volta. Você não quer me atacar, eu também não quero te atacar. Os números do Cruzeiro fora. Ele ganhou do Santos, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras e ganhou do Atlético Paranaense. Isso. Sim. Só perdeu no Boca. Então, ou seja, um empate, excelente resultado, para ambos, inclusive. Mas com o ambiente do Mineirão, com aquela torcida toda... A torcida vai acabar empurrando. Tem que tentar construir o resultado. Por mais que ele vá bem... A torcida não deixa. A torcida não deixa o time ficar atrás. Mas fica. Ficou várias vezes nesses jogos. Mas fica porque tá em vantagem. Porque fez o resultado no primeiro. Agora, precisa fazer. Diante disso tudo que estamos conversando aqui, que decisão sensacional, né? Muitas coisas pra gente falar dela. O Cruzeiro é o favorito? Eu acho o Cruzeiro hoje mais tímido que o Corinthians. Já balançou a cabeça lá. Mas esse X da questão, de serem dois times que não querem atacar, que não gostam, que se sentem mais confortáveis quando armam a arapuca, armam a ratoeira pro adversário, e aí marcam, jogam por uma bola, isso torna muito mais imprevisível. Acho que o Cruzeiro é mais forte. Tem uma diferença grande entre os dois. Embora o Cruzeiro tenha mesmo essa característica, ele tem jogado com um centroavante. Se você pegar a formação tática do Cruzeiro e comparar com a do Corinthians, qual é a diferença? O Cruzeiro tem o Barcos, o Corinthians tem o Ralf. A diferença é essa. O jogador a mais, vamos imaginar que você tenha 10 jogadores em campo. Você tira um de cada lado. No Cruzeiro você tira o Barcos e no Corinthians você tira o Ralf. Fica igualzinho. Entendi. Aí você vai botar o 11º. A opção do Mano Menezes, um centroavante. A opção do Jair Ventura, um volante. Então, teoricamente, o Cruzeiro é um pouco mais ofensivo. Porque o Corinthians, se você olhar a formação que ele deve entrar em campo, o homem mais avançado, mais próximo do gol,
É o Jadson. É o Jadson. Ah, tem o Romero, tem o Cleison, mas eles estão jogando lá atrás, estão marcando lateral. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito no Brasil. Assim, o Flamengo, o exemplo do Flamengo na sexta-feira é muito simbólico para mim. O Flamengo jogou 28 partidas. Vou voltar para a questão de Cruzeiro e Corinthians. O Flamengo jogou 28 partidas no Campeonato Brasileiro. É o time de mais posses de bola do campeonato, o time que mais finaliza no campeonato e estava em 5º lugar. Mas finaliza certo no campeonato e estava em 5º lugar. Foram 3 jogos que o Flamengo jogou com menos posse de bola que o adversário. O terceiro foi sexta-feira. Que coisa. Sexta-feira. Meteu 3-0 no Corinthians. Ele jogou com menos posse de bola na estreia contra o Vitória, que era a estreia do Barbieri. Natural que entregasse a bola para o adversário. Com um a menos, né? Com um a menos. Teve o Everton expulso. Logo de cara. O jogo contra o Fluminense na 10ª rodada e o jogo contra o Corinthians. Não consegue jogar. Ele não consegue ganhar jogo assim. Jogando, se impondo ao adversário. Então, ele passa a ter um jogo diferente e ganha do Corinthians com 2 gols de bola parada e 1 gol de contra-ataque. No jogo que teve menos posse de bola. Os 2 finalistas de Copa do Brasil são os 2 que entregam a bola para o adversário. E esperam. Arma a ratoeira. E por que tem a ver... Você pega... É curiosa a história, porque o Cruzeiro tem, entre aspas, pelo amor de Deus, hein, gente? Em cima do que o PVC está falando aqui, é uma figura de linguagem. O Cruzeiro tem ratos mais... Tem talentosos, né? Habilidosos. Mais rápido. Tem roedores melhores, né? Tem jogadores melhores. Mas tem um técnico que pensa dessa forma, né? Quem criou esse estilo do Corinthians de jogar foi o atual técnico do Cruzeiro. Olha aqui. Vocês acham que não tem tanta diferença entre os times de Cruzeiro e de qualidade técnica? Eu acho que falta a peça do centroavante no Corinthians. Mas de resto é parecido. Você não acha esse trio, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta? Faz um duelo. Faremos amanhã. Amanhã faremos eu acho que o X da questão está na quantidade de treinos. Esse trio, eu acho que seria titular no Corinthians, fácil. Eu acho que, para mim, o X da questão Arrascaeta e Thiago Neves? O X da questão disso está na quantidade de treino. E aí, quando você pega Cruzeiro e Boca Juniors, é o número que eu falei para o Eugênio semana passada, o Mano assumiu o Cruzeiro 4 meses antes do Guilherme Barros Esqueloto. O Mano tem 2 meses no cargo, 2 anos no cargo. O Mano assumiu em julho de 2016. O Guilherme Barros Esqueloto assumiu o Boca em março de 2016. O Barros Esqueloto tem 4 meses a mais de trabalho. E tem 55 jogos a menos. É uma diferença... 55 jogos a menos. Você joga muito mais. São 100 treinos a mais. Porque você não treinou na véspera. Lá não tem campeonato estadual, né, PVC? Se você não treinou no dia do jogo. Lá não tem campeonato estadual na Argentina. São 100 treinos campeonato a mais. de províncias, não tem isso lá. Se você treina mais, você ensaia mais jogadas de Série A não, né? Não, até tem. Mas eles não jogam com o time principal. Tem campeonato de província lá? Na província Buenos Aires, não. Nas províncias do interior tem. O Atlético Tucumã joga a Liga Tucumana, mas com outro time. Mas uma diferença básica da Argentina para o Brasil é que a maioria dos grandes times da Argentina se concentram ali na província de Buenos Aires, né? Não, mas é o que eu estou colocando. Existem os campeonatos regionais, mas eles são disputados com equipes alternativas. É o que a gente seria aqui hoje, o aspirante, o time sub-23 e tal. É um outro elenco que existe no Campeonato Argentino, é o que não tem mais, que até tem no Brasil, né? É o campeonato do time de reservas, que é basicamente formado por... Mas isso não na província de Buenos Aires. Os reservas são no Campeonato Argentino, na Superliga Argentina, todo mundo joga. E tem o campeonato regional nas províncias do interior, mas repito... Mas no interior. Do interior, mas que não... Mas tem muitos times do interior jogando hoje, tá quase meio a meio na Superliga. Só que eles jogam com outra equipe. Essa é uma outra discussão. Mas o fato é que os times grandes lá com seus elencos principais jogam muito menos do que aqui. Isso daí é indiscutível e aí o trabalho tem mais... Só para responder essa questão do João... Reagir. João, acho que eu tô com você, viu? O estadual enche o nosso calendário. Pô. Se colocar... Não, aquela em relação à comparação dos equipes. Você tá voltando pro times, né? Goleiro por goleiro, é só jogar a camisa pra cima, quem pegar... Vamos fazer o duelo forte. Mas assim, se você for observar posição por posição, zaga, por exemplo, esquece. Não, o time do Corinthians, do Cruzeiro... Zaga já é do Cruzeiro.
E do meio para frente, do meio lateral esquerdo, não precisa nem falar. Vai ser do Cruzeiro. O direito é do Corinthians. Mas do meio para frente... Eu vi o Egídio ser alvo de tantas críticas. Tá, tudo bem, mas Egídio ou Avelar? Eu sou mais Egídio, mas o Avelar tem feito gols importantes aí. Acabou a discussão. Fez gol de classificação, fez gol contra o Sport. Eu não estou dizendo... O Egídio não vai para a seleção. Eu estou só comparando Avelar e Egídio. A torcida do Palmeiras não gosta muito do Egídio. O Egídio é 3, 4 vezes campeão brasileiro. Vamos respeitar. Pergunta para a torcida do Flamengo e do Palmeiras sobre o Egídio. E do meio para frente... Eu acho ele bom lateral. Do meio pra frente, você vai colocar no máximo 2 jogadores do Corinthians com boa vontade. Mas o Egídio é melhor que o Avelar, né? Eu acho. E do meio pra frente, você coloca 2 jogadores do... São 6 posições. 2 jogadores do Corinthians e 4 do Cruzeiro. Ô, só pra dar uma equilibrada. O Duelo Fox será amanhã ou na quarta-feira? Amanhã, né? Nós vamos antecipar, né? Amanhã vamos fazer aqui o Duelo Fox. Olha aí, já pra você entrar no clima, hein? Individualmente, será que o Cruzeiro vai dar quantos jogadores do Corinthians entrarão na nossa seleção? Quanto que é o seu palpite? 9-2? Você acha que é isso? O meu é 9-3. Será? 9-3. 9-3? 9-3 com um pouquinho de boa vontade. 9-3? Vai a 12. 8-3, perdão. 8-3. Tá contando eu escalei Cássio e o... Tá contando o técnico, não. É 8-3, perdão. É que tem o técnico no nosso... Não, eu contei errado mesmo. 8-3. E o técnico? O técnico precisa falar, então é muito bem. 9-3. Mediante tudo que falamos aqui, ó. Estão sentindo um cheirinho, não? Eu tô sentindo cheirinho. De empate. Vai dar. A última vez. Falou, os dois gostam de montar Arapuca. A última vez que fizemos isso com Flamengo e Corinthians, deu Flamengo. Corinthians eliminou o Flamengo, é bom lembrar. E fizemos Cruzeiro e Palmeiras, deu Palmeiras, e a gente viu o que aconteceu, né? O Cruzeiro eliminou o Palmeiras. Muito bem, então é isso, minha gente. Vamos falar muito aí ao longo da semana. Amanhã tem um Duelo Fox, Cruzeiro e Corinthians. Todos os detalhes da grande final você vai ter aqui no nosso Expediente Futebol. Como é que tá o cheirinho? Você sentiu o cheirinho também? Como é que tá o cheirinho? Você sentiu o cheirinho? De empate, hein? Empatezinho. Mas pela tua cara o cheiro foi ruim, né? Não, empate. Não é do cheiro agradável. Com muitos gols ou 0-0? Porque eu acho que com poucos gols. Né? Por isso que a minha cara também é assim. Sei. Vamos ver. Mas 3x3 é um grande jogo. Mas agora eu não acredito. Eu não entendo isso que o PVC está falando, assim, com os jogadores que o Cruzeiro tem. E você está analisando corretamente. O Cruzeiro é um time que gosta de armar Arapuca, marcar, mas com a qualidade que esse time tem. Porque foi a opção do Mano. Não era assim ano passado. A cara do Até Mano. O dia que ele decretou, não tomo mais 3 gols no jogo. Exatamente. Era um time bem ofensivo. E tomou poucos gols. Se a gente pegar o início do ano passado, era um time que ia pra cima do adversário. De repente começou a tomar 3, ele tranca. Fecha a tendência são cheirinhos de dois placares 0-0 na ida e na volta. Nós falamos isso Flamengo e Corinthians, hein? E não foi. Vamos aguardar. O certo é que vem aí muita emoção no Mineirão.